Salve, salve, Colorado! Salve, salve, Colorada! Dia de Internacional. Bora lá falar do Inter, porque hoje 40 mil torcedores vão empurrar o time de Ramon e Emiliano Dias para mais uma vitória. Quem sabe aí a segunda em sequência, né? O Inter que vem de vitória diante do Ceará, lá no Nordeste, né? No Castelão, em Fortaleza. 2-1, gol do Ricardo Matias. Algumas questões envolvendo o campo, principalmente a gente vai falar aqui. A questão, claro, envolvendo a matemática também da tabela. Por que o Inter está vendendo o Luiz Otávio, hein? Tem também alguns bastidores a respeito disso. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal. Aí, do lado, tem um sininho. Ativa aquela notificação ali, para que daí todos os conteúdos do canal estourem no teu celular quando a gente fazer uma postagem, por exemplo, por aqui, ou um short, ou quem sabe até mesmo um novo conteúdo. Quem garante que não vai ter lives aí após agora o Campeonato Brasileiro, ou até mesmo agora na próxima temporada, né? Então te inscreve, vem junto, porque a gente está com mais aí de 72 mil parceiros, tá? Bom, como eu disse, o Inter ganhou do Ceará 2-1, tá com 40 pontos no 15º lugar. Dependendo do que fizer hoje, pode começar a sonhar com alguma coisinha aí, quem sabe, Copa Sul-Americana, tá? O Santos já não, né? O Santos vai pro Beira-Rio depois de empatar com o Mirassol em 1-1. E aí agora está com 37 pontos na 17ª colocação. E é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. E aí por isso que eu faço todos os movimentos de tabela com o Santos. Eu não vou pegar mais nenhum outro time, porque o que interessa para o Inter é ficar à frente do 17º, né? Então o Inter precisa vencer esse jogo. E eu te mostro por quê. Simplesmente porque se o Inter vence esse jogo, ele vai a 43. Cara, indo a 43 pontos, ele abre 6 do Santos. Sendo que, agora, eu vou pegar até minhas anotações aqui para vocês darem uma olhada, tá? Eu sei que tem a simulação aí na tabela, da tabela, melhor dizendo, na tela, mas é muito mais para a gente entender o que funciona. Se o Inter ganhar o jogo de hoje, o Inter abre 6 do Santos e o Santos pode ganhar os próximos 2 jogos, e o Inter perder os 2 próximos jogos, que ainda assim o Santos não ultrapassa o Internacional. Logo, o Inter não entra na zona de rebaixamento de forma alguma. Nas próximas 2 rodadas, vencendo hoje. Porque o Santos tem um dos piores ataques, uma das piores, na verdade, piores saldos do Campeonato Brasileiro. E ele teria que fazer goleadas, tanto no Sport quanto no Juventude. Ele joga em casa contra o Sport, fora contra o Juventude, e depois decide a última rodada contra o Cruzeiro na Vila, assim como a gente decide a última rodada contra o Red Bull Bragantino dentro do estádio Beira-Rio. As 2 próximas rodadas do Inter são fora, Vasco e São Paulo. Então por isso que eu estou só pegando as 2 rodadas, só para a gente ter uma ideia, em cima do 17º que ficaria o Santos a partir de uma vitória de hoje. Logo, o jogo não é só de 6 pontos, o jogo é praticamente de permanência na Série A. Porque depois, o Santos ganhando os 2 jogos, é com o Vitória que ele tem que pegar e ficar de olho, não com o Inter. E o Inter teria que ficar de olho só em si, teria que ganhar uma das partidas das próximas 3. Levando em consideração que, como eu disse, Vasco e São Paulo fora, e o Red Bull Bragantino na última aqui em Porto Alegre. Ou seja, cara, é um jogo de Copa do Mundo. É um jogo que o Inter tem de colocar toda a energia para vencer. Principalmente sem o Neymar, né? Porque a gente falou sobre isso aqui ao longo dos conteúdos. Agora do último sábado, né? De que o Neymar sentiu uma questão no joelho, nem viajou. E aí o camisa 10 preservado para a questão justamente do esporte, toda aquela coisa que a gente já falou sobre isso também nos outros conteúdos, tá? Mas ele também tem o zagueiro Zé Ivaldo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lembra que a gente tinha vários pendurados, né? O Luiz Otávio estava pendurado, tomou o amarelo, o Carboneiro tomou o vermelho, né? Burro, para mim é um destempero, né? Pegar e segurar o cara pelo pescoço. A gente também não tem o Tabata, que tomou o vermelho por dar o soco na Casa Mata, né? E aí até no dia do treino aberto eu me equivoquei e tal. Peço desculpas de novo se tu não viu aí o equívoco que eu botei nos comentários.
E aí, cara, a gente tem a volta do Thiago Maia. Essa, para mim, é a melhor questão, porque a partir disso a gente consegue fazer a escalação do Internacional, com o Bruno Gomes do lado do Thiago Maia, o Aguirre voltando pela direita. Eu faria o Gustavo Prado, tá? Mas acho que vai Borré e Ricardo Matias. Como? O Ivan tá lesionado, né? Vai jogar o Antony. Vamos dizer, o quarto desfalque que coloca na lista aí do Ramon. Eu acho que vai o Antony, Bruno Gomes, vai pro meio e fica o Aguirre na lateral, tá? Então, Antony, Aguirre, Vitão, Mercado, Bernabé. Thiago Maia com o Bruno Gomes. Na linha de 3, Alan Patrick centralizado. Do lado esquerdo, o Vitinho. Do lado direito, o Borré. E lá na frente, o Ricardo Matias como referência. Por que eu falo isso? Porque ele já treinou no jogo contra o Mirassol, aliás. Ele tinha treinado o Ricardo Matias pela direita e o Borré centralizado, alternando ao longo dos treinamentos da data FIFA lá atrás. Na outra, quando a gente depois acabou indo a Mirassol e perdemos, né? Quando a gente foi lá para enfrentar o Mirassol. Então, me parece que já tem o treino estipulado, já tem a alternativa estipulada. Eu botaria o Gustavo Prado, já disse, né? Mas, ou até daqui a pouco um Oscar Romero. Acho difícil, mas eu apostaria nessa escalação que eu falei para vocês, com o Ricardo Matias centralizado e o Borré pelo lado direito. Já o Santos está com o Brazão, o Igor Vinícius, o Frias, o Luiz Pérez e o Souza. O Willian Arão, o João Schmidt e o Zé Rafael. O Roleiser, né, ou o Guilherme, tem dúvida nesse meio aqui. O Roleiser pode ser uma alternativa para o segundo tempo. O Barreal e o Lautaro Dias, tá? Tem que ficar de olho, cara, porque eu acho que a gente também tem que ficar de olho nos caras que estão pendurados. Os pendurados do Internacional são o Alan Patrick, o Bernabé, o Bruno Gomes, o Carboneiro. O Carboneiro está suspenso, eu sei, mas mesmo assim tem 2 amarelos. Ele tomou um vermelho e ainda assim está com 2 amarelos. Olha o que é o cara. Cleiton Sampaio, Gustavo Prado, o Ivan e o Juninho, né? O Ivan não joga também porque está lesionado. Então, cara, o que eu penso? Que, além de tudo isso, tem o ano que vem. A gente também tem que pensar no ano que vem. Eu ontem conversei com algumas pessoas, viram meu vídeo, viram minhas postagens também no Instagram. Aliás, se tu não me segue, toca a ficha lá, porque eu critiquei muito, né, cara, a venda do Luiz Otávio pelos 3,5 milhões de dólares que está sendo noticiado. Isso porque 70% dos direitos econômicos que fariam com o Inter. O Inter tem 60% hoje. 10% é do Guri, 30% é do Juazeiro. O Inter ainda tenta pegar esses 30% de alguma forma. Mas, para mim, os 70% é os 60% do Inter mais os 10% do Guri. Tipo assim, Guri, tu nos dá os 10% e a gente te libera, beleza? Porque talvez fosse muito mais vantagem segurar mais um ano e, quem sabe, faturar um pouco mais do que esses 3,5 milhões. Mas esses 3,5 milhões dá na casa dos 19 na cotação do dólar hoje. E o Inter precisa fazer 45 milhões até o final do ano. O Inter, talvez com essa subida na tabela, possa dar uma trabalhada a mais em cima dessa venda. Mas ela está praticamente sacramentada. O que eu lastimo é a gente ter que vender o Luiz Otávio por 19 milhões de reais para basicamente pagar o Ramon, que está na Vitória, para pagar o Cleiton Sampaio, que às vezes nem é relacionado por questões técnicas, não tem a ver com questão física, não tem a ver com questão que algum problema muscular e tal, porque a gente pergunta para a assessoria, a gente pergunta para as pessoas do vestiário. Então, tem toda essa questão, né? Mais ainda que a gente fica com o Richard, mais ainda que a gente fica com o Ronaldo. O Inter precisa de dinheiro. Mas daí a gente tem que, então, criticar quem deixou o Inter ficar sem dinheiro, né? A gente só está nessa situação por conta de uma má administração, por conta de uma má gestão, por conta de jogadores que são extremamente duvidosos, que hoje vestem a camisa do Internacional. Sem contar ainda que 2026, já que estamos falando de 2026, tem a questão da continuidade do treinador, quem sabe que ainda está em xeque, tem a questão da renovação do Alan Patrick até 2027, possibilidades de saída do Sérgio Rocher, que vai agora
também para a Copa do Mundo com um contrato até dezembro de 2026. Outros jogadores que tem que renovar, como o Mercado, Bruno Henrique. Então, o próprio Oscar Romero, como falei antes ali da questão de ser uma alternativa, o cara nem joga. Então, é outro que daqui a pouco vai sair. Então, a gente vai precisar não só pagar as contas esse ano, a gente precisa manter um time no ano que vem. Porque sem dinheiro agora e sem dinheiro no ano que vem, como é que a gente vai pegar e vai reforçar o time? É tenso, né? Por isso que eu digo que o jogo de hoje é importantíssimo. Não dá para pensar que não os 3 pontos. Para subir na tabela, ganhar um dinheirinho e quem sabe, meu amigo, quem sabe a gente poder pegar e disputar uma Sul-Americana no ano que vem. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Tem a KTO, tem a Arcadame, tem a Hora do Pastel, tem muito parceiro aqui na descrição. Dá uma olhada hoje, inclusive a KTO tem chance extra, tá? Se tu não bater a tua aposta de no mínimo odd 3 e uma múltipla também, né? De mínimo odd 3, eles te dão um cashback para tu pegar e mais uma vez tentar levar uns pila pro teu bolso. E claro, essa semana tem Clube do Ernest, tem sorteio na terça-feira, uma camisa do Internacional, e tem sorteio na quinta-feira, um final de semana em um hotel em Bombinhas, Santa Catarina. Um dos melhores lugares que tu já conheceu no mundo, te garanto, tá? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!